título da minha fala, Etos retórico, a imagem discursiva do candidato do Enem. Né? E aí eu fiquei pensando, né, diariamente, no nosso dia a dia, né, essa vida aí corriqueira, estamos sempre usando a palavra para tentar convencer o outro, né, a aderir às nossas teses, o tempo inteiro. Com mais intenção, com menos intenção, mas a gente está fazendo isso, né, aí no nosso dia a dia. E aí, aproveitando aí o gancho do professor Gil, que eu nem sabia, mas está vendo como a gente dialoga, eu trouxe uma frase de Manguenot, que Manguenot diz o seguinte, né? Ao tomar a palavra, o locutor põe em risco a sua imagem. Aí eu fiquei pensando, não é que é verdade? A gente acabou de ver um exemplo, né? Aí com o senador, né? Ele projetou uma imagem que ele não esperava a partir do momento que ele tomou a palavra, né? Então, assim, a palavra, gente, ela é danada. Né? Ela tem seus mistérios, ela tem seus encantos, mas ela também é caprichosa. Né? Porque pela palavra você seduz, pela palavra você manipula, educa, né? Você acarinha, você mobiliza o outro para fazer algumas ações. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com a palavra, a gente tem que saber tratá-la. Né? Porque o caminho que a gente vai percorrer é que a gente vai saber utilizá-la adequadamente, certo? Então, precisa ter esse cuidado. Observem, né? O senador lá, que o professor Gil acabou de usar como exemplo, usou a palavra, mas maltratou a palavra, né? Porque aí ele terminou criando a imagem dele que ele não esperava. Imaginem eu, chego aqui, vou vender essa caneta aqui para vocês, e aí eu digo que essa caneta faz coisas assim maravilhosas, te leva até para a Lua. Imagine. Resultado, o professor André vai e compra, né, a caneta. A caneta não faz nada daquilo que eu falei. Não levou ele para a Lua, mal passou os slides, né? Beleza, ele já comprou, né? Eu já usei a palavra para fazer com que ele comprasse essa caneta. Eu agora vou vender um tênis. Ele vai comprar esse tênis da minha mão? Por que não? Porque eu fiz o quê? Coloquei a minha imagem em risco. Né? Não foi isso que Manguenot disse? Ao tomar a palavra, o locutor põe em risco a sua imagem. E aí, por que eu pus a minha imagem em risco? Porque eu perdi a minha credibilidade. Né? Não, ele não tem mais confiança em mim, então ele não vai mais comprar nem caneta, nem qualquer outra coisa. Ainda que seja aquela caneta Bic de R$1, ele não vai mais comprar, porque eu pus em risco aí a minha imagem ao usar a palavra de maneira... Não tratei a palavra bem, né? E aí produzi esse ethos. E aí, pensando nessa questão de imagem, de tomar a palavra, né? De tentar sempre convencer, persuadir, argumentar, que é que a gente está fazendo o tempo inteiro, aí eu lembrei de uma outra frase também, que eu trouxe aqui, que a caneta não quer funcionar, que é do imperador Júlio César, que ele diz, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Olha de novo aí, ó, a imagem que a gente está projetando, que está construindo da gente. Então, olha só, conhece essa frase? Alguém aqui já conhece? Os professores, certamente. Né? Você conhece, Wesley? Sabem a origem dessa frase? Alguém sabe a origem? Sabe? Isso, exatamente. Né? Então, Pompeia, né? Uma das esposas de Júlio César, bonita, atraente, resolveu fazer essa festa. Clube da Luluzinha. Só que aí, um cidadão apaixonado por ela adentrou a festa, burlando, né, aquela ideia de que homem não podia entrar. E aí foi o maior rebu. Né? Aí chegou aos ouvidos de César, ele se divorciou dela, e no divórcio aí ele fala isso, né? Separou-se dela, aí ele fala isso. Não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, o que é que ocorre? Ainda que Pompeia não tivesse tido nada com o suposto que entrou na festa, a imagem dela ficou manchada. Né? Por quê? Vai ficar, sempre vai ficar, será que não? Será que ela não sabia que ele ia lá? E tal, enfim, né? Então, aí, a gente termina precisando tomar cuidado com a palavra, como terminou o professor Gil ali na sua fala. Né? A gente precisa ser cuidadosos com as palavras, principalmente se o nosso objetivo é convencer alguém a concordar conosco sobre determinado ponto de vista ou persuadi-lo de modo a conduzir as suas ações conforme o nosso interesse. Né? Então, a gente deve fazer o quê?
devemos nos valer da palavra, porque é pela palavra que a gente estabelece acordos, né? Pela força da palavra. Observem que eu disse força da palavra, eu não falei força física, nem falei coação. Né? Pela palavra que você consegue conduzir o outro ali para assumir os seus desejos, fazer o que você quer, mas sabendo tratá-la, sabendo fazer bom uso dela. Né? E aí a gente deve fazer o quê também? Construir uma imagem discursiva que seja aceita e validada. Certo? Não é verdade? Não é assim que funciona? Os professores, por exemplo, que aqui passaram, fizeram isso. Né? Construíram essa imagem que foi aceita, que foi validada. Mas eles fizeram isso fazendo como? Fazendo uso das provas retóricas, que eu nem vou me alongar nisso, porque os nossos professores aqui agora deram um show falando sobre as provas retóricas, que é etos, patos e logos. Né? Como é que você faz isso? Você constrói essa imagem? Fazendo uso das provas retóricas. O etos, a imagem que o orador constrói no seu discurso. Não é essa imagem real. Eu me arrumei toda para vir para cá, bonitinha, sabia que ia ser filmada, né? Mas a gente não está falando dessa imagem real, a gente está falando da imagem discursiva, daquela imagem que é construída durante o discurso. E quando a gente fala de orador, não é somente quem está aqui, né? Porque eu estou aqui frente a frente na oralidade. Não, orador, tanto aquele que fala quanto aquele que escreve. E essa tríade, gente, ela só funciona em conjunto, né? Porque o etos, a imagem que o orador constrói de si em seu discurso, com que objetivo? Para ganhar a adesão do patos. Que é o patos? O patos está relacionado ao auditório, às paixões que o etos tenta suscitar nele para que ele ganhe a sua adesão. De que forma ele vai fazer isso? Através do logos. Ele vai usar o quê? Os argumentos. Que o logos tem a ver com os argumentos. Ok? E os nossos professores usaram essas 3 provas retóricas aqui, como eu falei. Para fazer uso dessas 3 provas retóricas, e lá também o senador, cujo professor Gil falou e a caneta não quer funcionar. A gente precisa o quê? Para inspirar confiança em quem está, para quem está direcionado o nosso discurso, né? A gente precisa fazer uso de 3 características, ou então de 3 etos também, como é possível chamar, né, professor? Que é a prudência, a virtude e a benevolência. A prudência é relacionada à competência, né, que esse orador tem, a virtude, ser justo, ter retidão, e a benevolência, empatia, solidariedade. Então, no mínimo, essas 3 características são importantes para você projetar uma boa imagem, a imagem de um etos competente, de um etos honesto, que tem bom caráter, uma pessoa justa. E aí, eu trouxe como exemplo os nossos professores que acabaram de falar, que eles construíram uma imagem a partir de suas falas. Eles valeram-se de quê? Para ganhar a nossa adesão da sua autoridade de professores competentes. Certo? Então, o fato deles serem professores competentes nos temas que foram abordados, eles já são dignos de confiança. E aí eles projetam uma imagem de uma autoridade aqui para a gente. Né? Eles já projetam isso. Com que intenção que eles projetaram esse etos de autoridade? Com a intenção de ganhar a nossa adesão, de ganhar a adesão do auditório, ou seja, despertar as nossas paixões, como bem disse a professora Carla, né? Para que a gente tivesse o quê? Interesse, despertar o nosso interesse para ouvi-los, para ouvir a sua fala. Como é que eles fizeram isso? Utilizaram o logos, os argumentos. Mas o que foi dito aqui foi uma verdade absoluta? Não. Ninguém tem uma verdade absoluta. Eles usaram o quê? Argumentos que são razoáveis aos olhos de todos, porque ninguém tem uma verdade absoluta. Né? Então, os nossos argumentos são sempre argumentos razoáveis. E a razoabilidade faz parte daquelas características que eu falei: prudência, virtude e benevolência. Está vendo como está tudo amarradinho? E aí, quando eles projetam essa imagem, né, de etos de autoridade, que são dignos de confiança, no final eles estão querendo dizer o que para a gente? Ali é a professora Carla, tá, gente? Ó, pode confiar em mim, eu sei o que estou dizendo. Não é? A gente não tem essa sensação quando eles terminam de falar, né? Porque a gente tem, eles projetaram essa imagem positiva para a gente. Tá? Agora eu chego no interesse aqui da nossa fala, né? Que é justamente o etos retórico, que é a imagem discursiva do candidato do Enem. Então, olha só, nós, enquanto professores, né, do ensino médio,
a gente está sempre nessa labuta com o aluno. Tem que produzir um texto dissertativo, argumentativo, ok. A gente quer logo jogar o menino para fazer uma redação. Né? Produz um texto. Só que a gente esquece que a gente precisa explicar para esse aluno que ele precisa dar conta dessas provas retóricas. Ele precisa construir uma imagem dele para conseguir alcançar a nota 1000. Então, a gente observa que a cartilha do participante do Enem, a partir daquelas 5 competências, ela já diz, olha, a gente quer que você produza um ethos que seja crítico, que seja reflexivo, que seja competente, que tenha um vasto repertório cultural e que seja justo. A cartilha do INEP diz isso. Josi, mas ele fala que é ethos. Não, ele não usa essa nomenclatura ethos, patos e logos, ela não usa. E nós, enquanto professores, também não vamos usar. Essa nomenclatura, ethos, patos e logos, é para nós aqui, pesquisadores. Para o nosso aluno, você simplifica. Né? Você fala para ele, olha, meu filho, presta atenção aqui. O Enem, o INEP, está dizendo para você o que você tem a partir dos conhecimentos de mundo que você tem. Então, ele já está dizendo aqui, tem que ser um ethos que tem um vasto repertório cultural. Ele está dizendo que já tem uma projeção de um ethos ali, que é um ethos que tem repertório cultural. Depois ele vai dizer, você vai produzir um texto dissertativo argumentativo. Ele está falando o quê? Você tem que mostrar que você é competente nisso aqui, que você conhece a estrutura desse tipo de texto que você vai produzir, que você tem que usar a modalidade formal da língua. Olha outra competência que você tem que ter. Você tem que saber o que é formal, o que é informal. E ele continua, olha, organize seu texto, costure as ideias do seu texto, usando argumentos. Olha o logos aí já presente também. Né? Por que você tem que fazer tudo isso? Porque você tem que ganhar a adesão da banca que vai corrigir a sua prova. Ele não está dizendo aqui patos e logos, né? Não está o termo, mas está aqui. E nós, enquanto professores, precisamos alertar o nosso aluno sobre isso. Não é só dizer, produz um texto, você atendeu, você não atendeu. Tenha o cuidado de mostrar isso aqui. Então, o aluno ele tem que saber dominar o tema para o qual ele vai falar e, fazendo isso, ele vai estar atendendo ao que o INEP está pedindo, né? Porque está tudo projetado aqui. Aí a gente vai lá, pega uma redação, nota 1000, que é essa redação aqui. Observe que ali eu já digo que é a construção da imagem de si, né? Aqui é só um trecho de uma redação nota 1000, que foi uma redação que saiu na cartilha do ano passado, porque sempre a cartilha traz redações, 7 redações do ano anterior. E aí, nessa cartilha, eu trouxe só um recorte. Esse candidato, ele já inicia a redação dele assim, segundo a filósofa fulano de tal, ou seja, ele já traz ali um argumento de autoridade, no decorrer do seu texto, ele já apresenta mais 3, e ele não traz qualquer pessoa, não, tá? Ele traz Milton Santos e Sartre. Então, ele já está dizendo para a banca, eu estou imprimindo aqui um ethos que tem competência, um ethos que tem um vasto repertório cultural. Então, eu mereço tomar aquela nota 1000, né? Porque eu já estou atendendo aí o que você quer. Você quer que eu tenha um vasto repertório cultural? Eu tenho. Né? E aí ele vai lá na proposta de intervenção. E aí, na proposta de intervenção, ele diz assim, olha, os poderes públicos, né, todas as esferas, estadual, federal, municipal, precisam se unir para criar centros de referência no interior e na periferia e tal, de modo que seja possível as pessoas tirarem essa documentação. Então, ele está sugerindo algo que é razoável de ser feito, algo que é possível ser feito. Então, ele está usando o quê? A razoabilidade. Algo também que é importante para o ethos, você fazer essa projeção. Né? Então, tudo isso, ele está construindo uma imagem, né, conforme o INEP espera, e no objetivo de quê? De ganhar adesão da banca de avaliadores, porque a banca espera o quê? Que ele construa, ele projete essa imagem, ele construa essa imagem de um ethos competente, de um ethos crítico, de um ethos reflexivo, justo e sensato. Ou mais, né? Eu botei aí reticências, porque ao longo da redação a gente pode descobrir outros ethos. Rapidamente aqui a gente percebe esse. Ele é crítico, ele é reflexivo, é sensato, porque ele propõe algo que é possível de ser feito, tá? Então, ele está produzindo, está projetando um ethos competente, como está pedindo o Enem. Aí a gente vai ver a banca. E a banca? Será que a banca teve essa mesma projeção desse ethos? A banca diz o seguinte, porque nós aqui, quando eu usei o exemplo dos nossos professores, nós aqui estamos face a face, né? Quando eu usei o exemplo dos professores. Então, essa projeção do ethos é diferente dessa projeção desse ethos aqui, porque o examinador ele não conhece o candidato. Ele está fazendo essa projeção de ethos a partir de quê?
a partir dessa imagem que ele construiu através dos argumentos que ele utilizou ali. Quando eu disse lá no início, a palavra, a gente está falando de quê? De discurso, a gente está falando de quê? De logos, de etos, de patos, né? Então, ó, a projeção da banca sobre esse candidato é um candidato, um etos, né? Que demonstra competência, credibilidade e autoridade. De que maneira? Por que a banca projeta essa imagem? Porque ela já percebe, ó, que ele tem um excelente domínio da escrita formal, que ele também tem um excelente repertório sociocultural, que ele domina bem os recursos coesivos, que ele usa adequadamente, que ele amarra bem as ideias e ainda diz, lá na proposta de intervenção, bem articulada com que tudo que foi desenvolvido, algo concreto de ser feito, uma intervenção muito boa. Então, essa projeção de etos que o aluno, o candidato, conseguiu atender o que pede o INEP e ganhou a adesão da banca. Então, a tríade retórica está aí, embora a gente tenha falado apenas do etos, né? Que é essa projeção da imagem que a gente constrói de si. Né? Finalizando, eu retomo aquela frase inicial lá de César, lembra? Não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Aí a gente traz para a argumentação, e em argumentação a gente diz o seguinte, a projeção do etos não basta ser, é preciso também parecer. Então, não basta ser competente, você precisa parecer competente. E aí a gente precisa ajudar os nossos alunos, né, a conseguir fazer essa projeção. De que maneira? Só uma sugestão, antes de mandar o pobre do menino escrever lá um texto dissertativo argumentativo, vamos pegar a cartilha do Enem, leva a cartilha para a sala de aula, trabalha essa cartilha com o aluno, mostra a ele, ó, meu filho, aqui você tem um etos para projetar. Aliás, você não vai dizer etos não, tá? Mas você vai dizer para ele assim, ó, meu filho, tu precisa cumprir com isso aqui, tá? Ó, tem um logos que você tem que usar, que é o discurso, né? E tem lá o patos que você tem que seduzir ele. Você tem que mostrar para ele que você é competente. E aí, leva essa cartilha, treina lá com os meninos, mostra uma redação nota 1000, vai avaliando, analisando a redação, como eu fiz aqui, né, pequenos trechos, para que o aluno perceba que é possível ser feito. Tá bom? Obrigada.